Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma. E eu sei que tem dias que você acorda sem vontade de nada, sentindo que a vida é uma luta incessante, onde cada passo para frente exige o dobro da energia que você tem para dar. E o pior de tudo é essa sensação corrosiva de fraqueza, de insuficiência, como se você estivesse quebrado por dentro. Mas aqui está a primeira grande e dolorosa verdade que Todt Jehuti nos sussurrou através dos milênios. Você não está fraco, minha querida. Você está sendo interrompido. E essa interrupção é a chave perdida que transforma o seu destino de uma mera repetição de dor em uma ascensão silenciosa e inevitável. Se você está passando por dificuldades, cuidado, porque essa sensação de paralisia não é um defeito de caráter, mas o sintoma de algo muito maior, um véu invisível tecido com as frequências do esquecimento que foi lançado sobre a consciência humana há eras e que nos impede de acessar a verdade primordial de que a força reside não no músculo ou na resistência física, mas na mestria inata da mente. E enquanto você insiste em culpar o mundo exterior, as circunstâncias, ou até mesmo a si mesmo por essa inércia, o verdadeiro bloqueio opera nas câmaras mais profundas do seu templo interno, mantendo você em um loop de frustração que só pode ser quebrado pelo conhecimento que Todt, o 3 vezes grande, nos deixou em fragmentos de pura luz. Existe uma armadilha espiritual que está destruindo famílias inteiras e vidas promissoras. E essa armadilha não se manifesta com grades ou correntes visíveis, mas através da distorção do seu poder criativo, fazendo com que você use sua mente, o instrumento mais sagrado que possuímos, para criar exatamente aquilo que você mais teme. E se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção, porque isso pode ser um aviso silencioso do seu eu superior de que o tempo está se esgotando, de que cada dia vivido sob o peso dessa interrupção é um dia a menos na jornada da sua verdadeira realização. E perder a chance de desvendar este mistério agora pode significar condenar-se a reviver o mesmo ciclo de dor e estagnação indefinidamente. O que eu vou te revelar agora é o segredo da não fraqueza, a fórmula alquímica que transforma o sentimento de estar esgotado na certeza de que você é um canal de poder ilimitado. E este conhecimento, meticulosamente guardado nas tábuas esmeraldinas da sabedoria, mostra que o desbloqueio não é um ato de força bruta, mas um ajuste de frequência, uma calibração interna que só acontece quando você finalmente entende a correspondência exata entre o que é dentro e o que se manifesta fora. E se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a única oportunidade de reverter o fluxo kármico que tem drenado a sua energia e impedido a sua ascensão. Muitas pessoas assistem vídeos como este e não mudam nada, e depois reclamam que a verdade não funciona. Mas o que elas não compreendem é que a verdade de Todt não é para ser apenas ouvida, mas incorporada. E o que você precisa agora não é de mais informação, mas de uma chave para destravar a sua ação. E essa chave está escondida na compreensão de que a interrupção que você sente é, na verdade, uma resistência criada pela sua própria mente subconsciente, programada para manter você no conforto da familiaridade, mesmo que essa familiaridade seja o inferno da sua própria estagnação. E é por isso que você deve ficar, pois o método para desprogramar essa resistência ancestral será revelado passo a passo, transformando o seu desespero em poder silencioso. Se você está cansada de lutar e parece que nada muda, eu te entendo profundamente, porque o primeiro princípio que Todt nos ensina é o do mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. Isso significa, meu querido, que a sua realidade não é uma construção física, mas uma projeção psíquica. E se o seu universo atual é de escassez,
de doença ou de conflito, isso não é um castigo divino, mas um reflexo exato da frequência mental que você está emitindo, muitas vezes sem querer, sem sequer ter consciência do volume e da intensidade desse sinal que sua alma está gritando para o cosmos. O grande segredo por trás da interrupção que paralisa a sua vida é a ignorância desse princípio fundamental, a crença ingênua e perigosa de que o poder reside fora de você, em governos, em fortunas, em outras pessoas, quando, na verdade, a única autoridade real sobre a sua existência está na sua capacidade de escolher o tom vibratório da sua consciência. E o que Thoth revela é que essa interrupção é, na essência, a desconexão com o seu eu superior, a voz da divindade dentro de você que foi silenciada pelo ruído do ego e pelos medos herdados de 7 gerações de esquecimento. Nós fomos ensinados a buscar soluções em templos físicos, em rituais externos e a rezar para um Deus distante que nos julga. Mas a sabedoria hermética inverte essa perspectiva com a força de um trovão. O templo é a sua mente. O ritual é o seu pensamento sustentado. E a divindade reside no âmago da sua própria existência. E se você não consegue prosperar, se as portas se fecham, se a saúde falha, não é porque você não merece, mas porque o seu templo mental está desorganizado, infestado de pensamentos parasitas que agem como ladrões de energia, roubando sua vitalidade e sua capacidade de manifestação a cada respiração. Pense na sua mente como a maior cidade do universo, uma metrópole de bilhões de células, de trilhões de conexões, e nesta cidade há um centro de comando que é a sua consciência. Mas o que acontece na maioria das pessoas é que este centro de comando está em constante rebelião, dominado por facções de medo, de culpa e de ressentimento. E enquanto essas vozes internas lutam entre si, o poder criativo se dispersa e o resultado é a interrupção que você sente, a incapacidade de manter o foco e de manifestar a sua verdadeira vontade. Thoth, o mestre dos mestres, não ofereceu dogmas, mas ferramentas. E a primeira ferramenta para desbloquear a sua força é o silêncio intencional, a arte de aquietar o caos mental para ouvir a voz da razão superior, a qual ele chamou de nous. E é nesse silêncio que você começa a perceber que o sentimento de fraqueza é apenas um disfarce, uma ilusão criada pela resistência do ego em ceder o controle. E o medo de ser poderoso é muitas vezes mais forte do que o medo de ser fraco, porque o poder exige responsabilidade. E a fraqueza, infelizmente, oferece uma desculpa para não agir. O princípio da correspondência nos ensina que, assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. E se a sua vida está um caos externo, não procure o culpado no horóscopo, na economia ou nas pessoas ao seu redor, mas olhe para dentro, para o espelho da sua alma e veja que cada problema que se manifesta é um chamado desesperado de uma parte de você que precisa ser integrada, acolhida e, finalmente, dominada pela sua consciência superior. O desbloqueio começa quando você aceita que a interrupção não é uma punição, mas um feedback, um sistema de alerta que o universo utiliza para dizer: mude a frequência. Mude o pensamento, pois o que você está criando não é o seu desejo, mas o seu medo. E essa é a única maneira de sair da roda do sofrimento que Thoth descreveu em suas tábuas como a ilusão da matéria e a ignorância da verdadeira natureza da realidade. Existe uma dor que você carrega, uma dor silenciosa de não ser quem você sabe que pode ser. E essa dor é o combustível para a sua transformação. Mas apenas se você souber direcioná-la, porque a dor mal direcionada se transforma em vitimismo e estagnação. Mas a dor canalizada pela sabedoria de Thoth se torna a força para desintegrar as barreiras psíquicas que o mantêm prisioneiro.
Você precisa entender que o mundo material é apenas o reflexo mais lento da sua mente, o último estágio da manifestação, e insistir em mudar o externo sem antes transformar o interno é como tentar mudar a imagem de um filme arranhando a tela em vez de limpar o projetor. E a interrupção que paralisa você é o arranhão no seu projetor mental, e o conhecimento de Thoth é o solvente que limpa a lente. É por isso que a sabedoria hermética exige coragem, não a coragem de enfrentar dragões externos, mas a coragem silenciosa de enfrentar a si mesmo, de encarar as sombras da sua mente que você evitou por toda uma vida, de reconhecer que o seu maior inimigo não está lá fora, mas nas crenças limitantes que você aceitou como verdades inquestionáveis. E essas crenças são os verdadeiros cabrestos que o impedem de manifestar a sua plenitude. A jornada de desbloqueio, segundo Thoth, é uma viagem de volta ao lar, ao seu estado original de poder e unidade. E o primeiro passo prático para desmantelar a interrupção é o entendimento profundo do princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, e você, meu filho, não é diferente. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra que você profere é uma frequência vibratória que ressoa no universo. E a razão pela qual você se sente fraco é que a sua frequência dominante está baixa, densa, pesada, e essa baixa frequência atrai para si circunstâncias, pessoas e eventos que correspondem a essa mesma vibração, criando um ciclo vicioso de dor e frustração. Muitas pessoas tentam resolver seus problemas na frequência do problema, o que é um erro colossal, porque a solução nunca está no mesmo nível vibratório da dificuldade. E se você está endividado, pensar o tempo todo na dívida apenas a reforça. Se você está doente, focar na doença apenas a nutre. A interrupção é mantida pela sua obsessão em lutar contra o que é, em vez de criar o que deseja ser. Thoth ensina que para mudar a sua vida, você deve mudar a sua chave vibratória. E isso não é um pensamento mágico ou um desejo superficial, mas um trabalho metódico de elevação da consciência, onde você precisa se comportar, pensar e sentir como a pessoa que você deseja se tornar. Mesmo que a realidade externa ainda grite o contrário, e é nesse espaço de contraste que a transformação acontece. A interrupção se manifesta como procrastinação, como falta de energia, como desânimo inexplicável, e tudo isso é apenas a sua alma gritando que a frequência de vida que você está levando não é a sua verdadeira frequência de ser, e você está desperdiçando a sua energia vital em resistências internas e externas que não servem ao seu propósito maior. O segredo aqui é o princípio do ritmo. Tudo tem o seu fluxo e refluxo, tudo tem as suas marés, tudo sobe e desce, e o mestre da sabedoria, o verdadeiro iniciado de Thoth, não tenta parar o ritmo, o que seria impossível, mas aprende a usar o ritmo, a surfar nas ondas da vida, sabendo que após a maré baixa da dificuldade, virá inevitavelmente a maré alta da prosperidade. O sentimento de fraqueza é muitas vezes o momento do refluxo, a fase de recolhimento, onde a energia se acumula para o próximo salto. Mas a pessoa não iniciada se desespera nessa fase, tenta forçar a ação, esgota o que resta de sua reserva e, por isso, a interrupção se aprofunda, transformando um ciclo natural em um colapso autoimposto. O verdadeiro desbloqueio que Thoth propõe é a aceitação inteligente desse ritmo, o saber quando agir e quando recuar, quando semear e quando colher. E essa sabedoria só é acessível quando a sua mente está calma, em um estado de profunda conexão com a mente universal, o todo, que é a única fonte de força inesgotável. Você precisa se perguntar com honestidade brutal se as suas ações diárias estão em alinhamento com a sua mais alta visão de si mesmo, ou se você está apenas reagindo ao mundo,
permitindo que a inércia, a opinião alheia e o medo ditem o seu ritmo. Porque se for a segunda opção, a interrupção persistirá, pois você está se comportando como um fantoche das circunstâncias e não como o mestre criador que Thoth ensinou que você é. A maior interrupção de todas é o apego ao passado, o fardo de carregar memórias de fracasso, de dor e de culpa que já deveriam ter sido dissolvidas. E Thoth nos lembra que o tempo é uma ilusão, que o único momento de poder real é o agora, e que você pode reescrever a sua história não mudando o que aconteceu, mas mudando a sua interpretação do que aconteceu. A fraqueza que você sente é o peso das suas próprias histórias não resolvidas. É o eco das vozes de desaprovação que você internalizou. E o desbloqueio exige o perdão radical. O perdão a quem te feriu. Mas, acima de tudo, o perdão a si mesmo por não ter sabido melhor no passado, liberando assim a energia vital que estava presa na prisão do ressentimento. O princípio do gênero, masculino e feminino, também se manifesta na interrupção, pois a ação, masculino, sem a recepção e a intuição, feminino, se torna estéril e agressiva, e a recepção sem a ação se torna passiva e inerte. E o que Thoth nos ensina é a arte do equilíbrio sagrado, a união interna que transforma a luta em fluxo. A interrupção é o desequilíbrio entre o querer e o permitir, entre o plantar e o nutrir, e o seu poder está na harmonização dessas duas forças dentro de você, reconhecendo que a verdadeira força não é a rigidez, mas a flexibilidade, a capacidade de se adaptar sem perder a sua essência, como a água que contorna o obstáculo sem se quebrar. O conhecimento de Thoth é um mapa para sair do labirinto da interrupção. E este mapa começa com a revelação do princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu par de opostos. E essa é a chave para entender a dualidade da sua própria vida. Se você sente a fraqueza, Thoth afirma que o seu oposto, a força absoluta, também existe em você. E o segredo não é lutar contra a fraqueza, mas transmutá-la em força através do poder da vontade consciente. E essa transmutação é o verdadeiro ato alquímico que o iniciado deve dominar. A interrupção que o mantém estagnado é a manifestação de um polo negativo que se tornou dominante. Mas o polo positivo está sempre lá, esperando ser ativado. E a sua mente é o instrumento que move o ponteiro da polaridade de um extremo ao outro. E a inércia é apenas a falta de direção desse movimento. Muitas pessoas vivem no polo da escassez porque foram programadas para ver o que falta, para sentir o medo da perda. E essa programação subconsciente é a verdadeira interrupção. E Thoth nos mostra que a riqueza e a abundância não são eventos externos, mas um estado de consciência, o polo oposto da escassez, que precisa ser ativado. Para desbloquear a sua vida, você precisa parar de dar poder ao negativo, de falar sobre o seu medo, de alimentar a sua dor e começar a direcionar a sua energia mental para o polo desejado, visualizando, sentindo e agindo a partir do lugar de força, de saúde e de prosperidade, mesmo que o mundo externo ainda não tenha se ajustado. O poder da palavra, que Thoth personifica, é o segundo grande segredo, porque a palavra é a manifestação da frequência mental em som, e a sua boca é um portal de criação. E se você passa o dia amaldiçoando a sua vida, reclamando da sua sorte, você está literalmente criando a interrupção que o paralisa. O mestre da sabedoria usa a palavra para abençoar, para afirmar a verdade do seu ser, para decretar o seu destino, e o desbloqueio começa com a limpeza do seu vocabulário, com a erradicação de todas as frases que reforçam a sua fraqueza ou a sua vitimização, porque a interrupção é sustentada pela sua própria narrativa de dor. Você que está me ouvindo agora,
Se você quer desmantelar essa interrupção, comece a observar o que você fala para si mesmo no silêncio da sua mente, porque é lá que o verdadeiro poder de Thoth reside, no diálogo interno que você teme encarar. E se esse diálogo é de autossabotagem, de crítica e de desvalorização, o universo apenas reflete essa desarmonia. O caminho para a mestria é o domínio da sua própria voz interna, transformando o crítico feroz em um mentor compassivo. E o segredo de Thoth é que a voz que critica não é a sua, mas um eco das vozes do passado, da sociedade e das expectativas não realizadas que você absorveu. E a interrupção só cede quando você retoma a sua voz autêntica. A fraqueza que você sente é o resultado de uma vida vivida sob o comando de outras vozes, de outros propósitos. E o despertar que Thoth propõe é o momento em que você finalmente diz: eu sou o único mestre da minha mente, e eu decreto o fim desta interrupção agora. E essa declaração, feita com convicção e alinhamento vibratório, é uma força mais poderosa do que qualquer exército. Lembre-se da analogia da luz e da escuridão, que são os polos de uma mesma coisa. Você não precisa lutar contra a escuridão. Você apenas acende a luz e a escuridão se dissipa. E a interrupção, a fraqueza, é apenas a ausência da sua luz interior. E o conhecimento de Thoth é o interruptor que você precisa encontrar. A profundidade dos ensinamentos de Thoth Jerhuti revela que a interrupção não é apenas um estado de inércia, mas uma teia complexa de causas e efeitos, e o princípio de causa e efeito é o quarto pilar que sustenta o desbloqueio da sua vida. E é aqui que o conceito de destino se torna flexível, maleável em suas mãos. Muitas pessoas acreditam que o destino é algo fixo, predeterminado por forças cósmicas ou divinas, e essa crença é, em si, uma das maiores interrupções, porque retira de você o poder da escolha e da cocriação, transformando-o em uma vítima passiva dos acontecimentos. Thoth nos ensina que, embora existam leis universais imutáveis, você não é um peão no tabuleiro, mas o jogador, e que cada pensamento, cada emoção e cada ação que você manifesta é uma causa que inevitavelmente produzirá um efeito correspondente em sua vida. E a interrupção atual é o efeito de causas passadas que você não soube controlar. O segredo para quebrar o ciclo da interrupção é tornar-se a causa primária da sua própria vida, em vez de ser o efeito secundário das ações alheias. E isso exige uma vigilância constante sobre os seus pensamentos, porque a mente subconsciente, se não for dirigida, opera no piloto automático, repetindo os padrões de fracasso e de dor que aprendeu. A sensação de estar fraco ou interrompido é o resultado de uma energia criativa que foi desviada, canalizada para a manutenção de um padrão de sofrimento. E o desbloqueio exige a reorientação desse fluxo de energia, a criação de novas causas que gerarão novos e desejados efeitos. Thoth, em suas meditações sobre o tempo, revelou que o passado não está atrás de você, mas dentro de você, e que a maneira como você se relaciona com as memórias dolorosas cria as interrupções no seu presente. E a cura não é esquecer, mas ressignificar, dar um novo significado àquilo que o feriu. O verdadeiro mestre compreende que não existe o acaso, não existe a sorte cega, mas apenas a manifestação da lei, e que se algo indesejável se manifestou em sua vida, foi porque uma causa foi plantada, consciente ou inconscientemente, e a responsabilidade é a chave que transforma o fardo em poder. A interrupção se sustenta na negação da responsabilidade, na busca incessante por um culpado externo, mas Thoth nos convida a abraçar a nossa soberania. Eu sou a causa de tudo que me acontece, e eu tenho o poder de mudar a causa, e assim mudar o efeito. E essa é a única atitude que pode quebrar as correntes invisíveis que o prendem. Pense na sua vida como um jardim,
E os pensamentos são as sementes que você planta. Se você planta sementes de medo e de dúvida, a colheita será a interrupção e a fraqueza. Mas se você planta sementes de fé, de abundância e de propósito, a colheita será a força e a manifestação dos seus mais altos desejos. O desbloqueio que Todd propõe é a disciplina mental de semear apenas o que você deseja colher. E isso é um trabalho contínuo, não um evento único. E a fraqueza que você sente é o cansaço de semear em um solo árido ou de plantar sementes que você não deseja, mas que foram impostas pela sua programação social. A grande revelação do Mestre é que a sua vida não é determinada pelo que acontece com você, mas pela sua resposta ao que acontece. E essa resposta é a causa primária que define o próximo efeito. E a interrupção cede quando você escolhe conscientemente responder com sabedoria, em vez de reagir com emoção. Muitas pessoas vivem presas em uma espiral de interrupção porque insistem em repetir as mesmas ações, esperando resultados diferentes. E Todd nos convida à inovação, a quebra de padrões, a busca por novas causas que possam gerar uma onda de transformação em suas vidas. A interrupção que você sente em sua vida, essa sensação de que algo está faltando, de que você está aquém do seu potencial, é a manifestação da sua desconexão com o princípio do ritmo e do gênero combinados, onde a energia vital não está fluindo corretamente através dos seus centros de poder. O conhecimento ancestral de Todd Jerhuti é a anatomia da alma, a ciência que explica como a mente humana interage com o universo. E a sua fraqueza é o sintoma de que os seus canais de comunicação com o todo estão obstruídos pelo medo e pela dúvida. Para realizar o desbloqueio definitivo, você precisa entender o princípio do gênero em sua aplicação mais sutil. A energia masculina, o foco, a ação, a vontade, e a energia feminina, a receptividade, a intuição, a nutrição, precisam estar em perfeito casamento dentro de você. A interrupção surge quando a sua vontade, masculina, tenta forçar um resultado sem antes ter nutrido e preparado o campo, feminino. E o resultado é o esgotamento, a sensação de que você está remando contra a maré, o que é a própria definição de fraqueza autoimposta. Todd ensina que a manifestação da abundância e da força não é um ato de esforço, mas de alinhamento, onde a sua vontade se une à vontade divina e a sua ação é guiada pela sua intuição. E é nesse estado de graça que a interrupção se dissolve, porque não há resistência. A maioria das pessoas falha porque tenta manifestar o dinheiro sem antes ter nutrido o sentimento de merecimento. Tenta encontrar o amor sem antes ter cultivado o amor próprio. Tenta alcançar a saúde sem antes ter purificado o corpo e a mente. E essa tentativa é a interrupção mais cruel, a de tentar colher sem plantar. O desbloqueio exige que você honre o seu aspecto feminino, que é o campo onde a sua manifestação deve germinar. E isso significa dedicar tempo à introspecção, à meditação, ao silêncio, permitindo que a sabedoria superior se revele sem a pressão do ego. A fraqueza é o grito do seu aspecto feminino, exausto pela tirania do seu aspecto masculino descontrolado, que só exige produção, resultados e luta. E o equilíbrio é a chave. A ação deve ser nutrida pelo descanso, a vontade deve ser informada pela intuição e o foco deve ser temperado pela receptividade. A interrupção também se manifesta como o medo de receber, de aceitar a abundância que o universo lhe oferece. E esse medo é programado pela crença de que você não é digno. E Todd nos lembra que você é um fragmento do todo e que a sua dignidade é inerente ao seu ser e não precisa ser conquistada.
O desbloqueio final é a dissolução da ilusão da separação, a compreensão de que você não está lutando sozinho, mas que a força do universo está disponível para você a cada instante, e a fraqueza é apenas a sua recusa em acessar essa fonte inesgotável. O mestre da alquimia transforma a interrupção em um portal, em um ponto de inflexão, onde a fraqueza se revela como a maior força. Porque é no ponto de maior vulnerabilidade que a alma se abre para a intervenção da consciência superior. Mergulhando mais fundo no saber de Thoth, percebemos que o sentimento de interrupção e fraqueza está intimamente ligado à nossa incompreensão do princípio da transmutação, a capacidade inata da mente humana de transformar estados de ser. Não se trata de negar a dor ou a dificuldade, mas de mudar a qualidade vibratória da experiência, de elevar a emoção do medo para a coragem, da culpa para o perdão, da escassez para a gratidão, e esse é o trabalho silencioso do iniciado, o laboratório da alma. A interrupção é a sua mente presa em um estado vibratório inferior, e a transmutação é a chave para mudar esse estado. E Thoth ensina que isso é feito através da vontade e da atenção sustentada, focando deliberadamente na emoção oposta ao que você está sentindo. Se você está sentindo fraqueza, force-se a lembrar, a sentir e a visualizar um momento de sua vida onde você foi invencível, onde você superou o impossível, e mantenha essa imagem, essa frequência, até que ela se torne mais real do que a sensação de fraqueza atual. O perigo da interrupção é que ela se alimenta de si mesma, criando um loop de feedback negativo, onde o medo gera mais medo, a dúvida gera mais dúvida, e a fraqueza gera mais inércia, e o único meio de quebrar esse loop é através de um ato de vontade consciente, uma intervenção deliberada na sua paisagem mental. A fraqueza é um hábito mental, um padrão neural que foi reforçado por repetição, e o desbloqueio exige a criação de um novo hábito, o hábito da força, da autoconfiança e da resiliência. E isso é a verdadeira meditação ativa, a reengenharia da sua própria psique. Thoth nos alerta que a interrupção é muitas vezes um teste, uma prova iniciática imposta pelo universo para medir o nível da sua fé e da sua determinação. E se você cede à fraqueza, você falha no teste e o ciclo de sofrimento se repete. Mas se você se levanta e age a partir da sua força interior, você ascende a um novo nível de consciência. O segredo da transmutação é o reconhecimento de que a energia nunca é destruída, apenas transformada. E a energia que você está usando para sentir a fraqueza é a mesma energia que pode ser usada para manifestar a força, basta redirecionar o fluxo. Pense na metáfora do rio. Se o rio é represado, ele estagna e apodrece, e essa é a interrupção em sua vida. Mas se a represa é aberta, a água flui e gera energia, e o desbloqueio é a abertura dessa represa mental, a liberação da sua energia criativa. O conhecimento de Thoth é a engenharia hidráulica da alma, o manual para garantir que o seu fluxo vital esteja sempre em movimento, sempre direcionado para o oceano da sua realização. E a fraqueza é o sinal de que você está estagnado, retendo o que precisa ser liberado. Você precisa liberar o apego ao controle, a necessidade de saber exatamente como as coisas vão acontecer, porque o controle é uma ilusão que consome sua energia, e a fraqueza é o resultado desse esgotamento. O verdadeiro poder é a entrega inteligente à vontade do todo, sabendo que tudo está trabalhando a seu favor. A interrupção mais sutil e perigosa, segundo Thoth, é a que ocorre no seu centro de propósito, a sensação de que a sua vida não tem significado, de que você está apenas existindo, e essa é a fraqueza mais profunda, a fraqueza existencial. O mestre nos ensina que todo ser humano é dotado de um propósito único, de uma missão específica que só ele pode cumprir. E a interrupção
é o desvio desse caminho, o tempo gasto em atividades que não alimentam a sua alma, mas apenas o seu ego ou o seu medo. Se você está se sentindo fraco, é porque a sua energia vital não está sendo investida no seu verdadeiro propósito, e a alma se ressente, se fecha, e o corpo manifesta o desânimo e a doença, porque a vida sem propósito é uma vida sem chama. O desbloqueio exige que você se reconecte com a sua paixão original, com aquilo que o fazia vibrar na infância, antes que o mundo lhe dissesse quem você deveria ser. E Thoth nos convida a retornar à pureza da intenção, onde a força é inata e a fraqueza é desconhecida. O princípio da analogia, que é a base da sabedoria hermética, nos mostra que o universo opera em círculos de tempo e de energia, e a interrupção é o momento em que você sai do seu círculo virtuoso e entra em um círculo vicioso, onde a repetição de erros se torna a norma. Para quebrar esse ciclo, você precisa da elevação da consciência, de ver a sua vida de uma perspectiva superior, como se estivesse olhando do alto de uma montanha. E é nessa visão que você percebe a insignificância das suas preocupações atuais e a magnitude do seu potencial. A fraqueza é a miopia da alma, a incapacidade de ver a totalidade do seu ser. E o conhecimento de Thoth é o colírio que limpa a visão, permitindo que você veja o gigante que você realmente é, em vez do pigmeu que o seu ego insiste em projetar. O grande segredo do desbloqueio é a humildade de reconhecer que você não sabe tudo, que há mistérios maiores esperando para serem desvendados, e a coragem de se lançar na jornada do autoconhecimento, porque a verdadeira sabedoria não é encontrada nos livros empilhados, mas nas câmaras secretas do seu próprio coração, onde o registro acástico da sua existência pulsa no ritmo de todas as vidas já vividas e de todas as que ainda virão. E se você não encontrar a chave mestra que abre essa porta interna, continuará vivendo a vida de outra pessoa, uma sombra projetada na tela de um mundo que te convenceu de que o sofrimento é normal e o despertar é um luxo. E a verdadeira jornada, meu filho, começa quando você finalmente reconhece que o mundo exterior é apenas um espelho distorcido das suas frequências internas. E a doença que te assola, a dívida que te prende e o relacionamento que te sufoca são apenas manifestações simbólicas da desarmonia que você permite que vibre na sua mente. E Thoth ensinou que o universo é mental, e tudo o que você vê é a projeção da consciência, o que significa que se você deseja mudar o palco da sua vida, precisa primeiro mudar o diretor que habita a sua cabeça, aquele crítico implacável que usa o chicote da culpa e o veneno da autopiedade para te manter acorrentado ao ciclo interminável do medo. Mas existe uma armadilha, e é aqui que muitos caem, pois ao buscar a mudança, procuram milagres externos, esperando que um mestre, um ritual ou uma oração mágica resolva a equação que só pode ser resolvida pelo trabalho interno. E essa é a grande ilusão do buscador moderno, que quer a iluminação sem a purificação, a bênção sem o sacrifício de suas próprias mentiras. E Thoth avisa: cuidado com os falsos profetas que vendem o ouro alquímico por preços baixos, porque a transmutação do chumbo da ignorância para o ouro da sabedoria exige o fogo da disciplina e a forja da introspecção profunda, e não há atalhos para o topo da montanha da verdade. Você que está sentindo essa frequência vibrar agora, essa sensação de que há algo mais, mas que te falta a coragem de nomear, preste atenção, pois Thoth nos lembra que o medo é a única prisão real. E ele se manifesta em ciclos de repetição, onde você atrai continuamente as mesmas experiências dolorosas, os mesmos tipos de pessoas tóxicas, os mesmos bloqueios financeiros. E esse padrão não é punição divina,
mas a manifestação fria e precisa da lei de causa e efeito, a lei da correspondência, onde o que está em cima é como o que está embaixo. E a sua realidade externa é o reflexo exato do que você aceita como verdade no seu subconsciente. E se você está cansado desse ciclo, se a repetição da dor se tornou insuportável, então você está pronto para ouvir o sussurro de Hermes, o 3 vezes grande, que nos revela que a chave para quebrar o ciclo é a lei do ritmo, entender que tudo flui e reflui, que há um balanço e um pêndulo em movimento constante, mas o mestre, aquele que alcança a maestria sobre si mesmo, não pode deter o pêndulo, mas pode neutralizar seus efeitos, encontrando o ponto de equilíbrio no centro da sua alma, no eterno agora, onde o passado e o futuro perdem o poder sobre a sua jornada. Se essa verdade te tocou, deixe o seu amém para selar o pacto da busca, o compromisso inegociável com a sua própria evolução. Muitos de vocês carregam feridas ancestrais, pesos que não são seus, e essa é a razão pela qual a prosperidade e a paz parecem sempre fugir, como areia entre os dedos, porque a mente subconsciente, programada pela dor e pela escassez de gerações passadas, sabota cada tentativa de ascensão, e Thoth, o mestre dos mistérios, nos ensina que a cura começa com a lembrança, com a reintegração da alma fragmentada, recolhendo os pedaços de si mesmo que foram perdidos nos traumas e nos medos projetados. Essa recuperação é um trabalho de alquimia interna, onde o passado doloroso é transformado em ouro de sabedoria. E isso exige que você pare de fugir da sua sombra, pare de cobrir suas feridas com panos coloridos de positividade vazia, e encare a verdade nua de quem você realmente é, com todas as suas fragilidades e grandezas, porque somente o que é confrontado pode ser transmutado, e o que é evitado se torna um monstro que cresce silenciosamente no porão da sua psique, controlando suas decisões mais importantes. Você já parou para pensar que a sua maior bênção pode estar disfarçada na sua maior dor? A dor não é o inimigo, mas o mensageiro, o sinal de que a casca precisa ser quebrada para que a nova vida possa emergir. E Thoth, através dos seus ensinamentos, nos dá as ferramentas para decifrar essa mensagem, para entender que a crise é, na verdade, um portal de iniciação, uma passagem estreita que separa o homem velho, limitado pelo ego, do homem novo, livre na sua essência divina. Mas essa passagem exige a renúncia ao conforto da ilusão, o desapego das velhas identidades. E é por isso que a maioria prefere o sofrimento familiar à incerteza da liberdade, preferem a dor que conhecem à alegria que desconhecem. E essa é a tragédia silenciosa da humanidade, que escolhe a prisão dourada em vez da vastidão do céu aberto. E Thoth nos implora para olharmos para cima, para lembrarmos da nossa origem estelar e do propósito cósmico que nos trouxe a esta densidade. A lei da vibração é implacável, e ela governa tudo, desde o átomo mais minúsculo até o movimento das galáxias, e a sua realidade é apenas a frequência que você está emitindo. E se você está vibrando na frequência da falta, do ressentimento, da crítica constante, é exatamente isso que a vida vai devolver para você, multiplicado por 1000, porque o universo não ouve suas palavras. Ele responde à sua ressonância interna, ao seu sentimento mais profundo e constante. Eu sei que essa jornada pode parecer solitária e que a pressão de manter a fé em meio ao caos é esmagadora, mas Thoth nos assegura que cada passo dado em direção à luz é assistido pelas hierarquias celestes e que você nunca está realmente sozinho. E o primeiro milagre que você deve buscar não é a cura física ou a riqueza material, mas a mudança da sua frequência, a elevação da sua vibração para o patamar da gratidão incondicional, mesmo antes de receber aquilo que você pediu. Esse é o verdadeiro segredo dos mestres.
A gratidão não é a reação ao que você tem, mas o estado de ser que atrai o que você deseja. E se você consegue sustentar essa frequência de amor e abundância, mesmo quando a evidência física aponta para o contrário, você domina a primeira das 7 leis herméticas e começa a cocriar o seu destino de forma consciente. Se você sente que precisa de um guia para reajustar sua frequência, compartilhe este vídeo com alguém que também busca a verdade. Pense comigo na simbologia do caduceu, o bastão de Hermes, entrelaçado por 2 serpentes, representando a dualidade, o positivo e o negativo, o masculino e o feminino, o caos e a ordem, e o ponto central de equilíbrio entre eles, que é o domínio da consciência. E Thoth nos ensina que a vida é uma negociação constante entre esses opostos. E a paz não é a ausência de conflito, mas a capacidade de habitar o ponto de poder no centro do conflito, sem ser arrastado pela polaridade. Muitos de vocês estão sendo consumidos pelo fogo da polarização externa, pelas brigas políticas, pelas divisões sociais, mas Thoth nos lembra que a única batalha real ocorre no plano mental, e se você permite que o caos externo invada e domine seu templo interior, você perde a guerra, e o verdadeiro mestre, o iniciado nos mistérios, é aquele que consegue manter a serenidade imperturbável em meio à tempestade, sabendo que a mente é o único campo de batalha que realmente importa. E essa serenidade não é passividade, mas força ativa, a força da vontade direcionada pelo conhecimento. E a vontade é a ponte entre a intenção e a manifestação, o poder que transforma o pensamento em forma. E se sua vontade está dispersa, dividida entre 1000 medos e desejos contraditórios, nada de substancial poderá se manifestar na sua vida. É preciso consolidar o foco, unir o desejo da alma com a ação do corpo, e é aí que a magia, a verdadeira magia, conforme ensinada por Thoth, acontece, porque a magia é a aplicação da vontade, e se sua vontade é alinhada com as leis cósmicas, você se torna um canal puro para a manifestação da divindade na Terra. Mas atenção! Porque a tentação do poder é a mais sutil e a mais perigosa, e muitos que buscam o conhecimento de Thoth o fazem para ganhar controle sobre os outros, para manipular as circunstâncias em benefício próprio. E Thoth é claro: o poder sem o amor é a semente da destruição, e a verdadeira magia é sempre usada para servir ao plano maior, para elevar a consciência e jamais para aprisionar ou oprimir. Se você está buscando poder apenas para satisfazer o ego, o universo se encarregará de te ensinar a humildade através da dor, porque o conhecimento é sagrado e exige reverência, e o maior poder que você pode adquirir é o poder sobre si mesmo, o domínio dos seus próprios pensamentos e emoções. Pense na metáfora do templo interior, que deve ser construído pedra por pedra, com disciplina e dedicação, e a primeira pedra desse templo é o silêncio, a capacidade de calar a mente tagarela e ouvir a voz da sua própria divindade, o eu superior, que é a centelha de Thoth em você, o fragmento da inteligência universal que reside em seu coração. Quantas vezes você silencia o mundo para realmente se ouvir? Quantos momentos de quietude você permite em seu dia para que a verdade possa emergir? A maioria das pessoas vive no ruído constante, fugindo do silêncio porque ele revela o vazio que elas tentam preencher com distrações. E o vazio, meu amigo, não é falta, mas potencial puro, o espaço onde a criação pode começar. Se você está sentindo a urgência de silenciar o mundo exterior, curta este vídeo e se comprometa a 5 minutos de silêncio absoluto hoje. Thoth nos lembra que somos seres tripartidos, corpo, alma e espírito, e a maioria de nós vive apenas no corpo, escravizada pelas necessidades físicas e pelos 5 sentidos.
ignorando a vastidão da alma e a eternidade do espírito, e essa desconexão é a fonte de toda a miséria humana. O corpo é o veículo, a alma é a ponte, e o espírito é o motor. E quando o veículo tenta dirigir o motor, o caos se instala. E é por isso que a sabedoria de Thoth é um mapa para a reintegração, para colocar cada parte no seu devido lugar, permitindo que o espírito, a sua essência imortal, governe o corpo e a mente. E esse processo de reintegração se manifesta em pequenos milagres diários. A cura inexplicável de uma dor crônica, a chegada de uma oportunidade que parecia impossível, o encontro sincronístico que muda o curso da sua vida, e esses não são acasos, mas a prova de que a sua vibração está se elevando e o universo está respondendo à sua nova frequência de alinhamento. Mas para que esses milagres se tornem a regra e não a exceção, você deve se livrar do ceticismo, o veneno da mente que duvida da sua própria capacidade divina. E Thoth nos ensina que a fé não é uma crença cega, mas um conhecimento profundo da sua conexão inquebrável com a fonte universal. A certeza de que você é um co-criador, um fragmento de Deus manifestado na matéria. A dúvida é o parasita que suga a sua energia criativa, e ela se alimenta do medo e da necessidade de controle. E quando você tenta controlar cada detalhe do processo, você bloqueia o fluxo da inteligência universal, que sempre sabe o caminho mais rápido e eficiente para a sua manifestação. Confiar no fluxo da vida, soltar o controle e entregar-se à sabedoria do eu superior. Essa é a chave para o milagre sustentável, para viver uma vida onde o impossível se torna o cotidiano. Muitos me perguntam sobre o propósito da dor, e Thoth nos dá uma resposta clara e dura. A dor é o atalho evolutivo, o acelerador da consciência, e se você não abraça a dor como um professor, ela se torna um carrasco, e o sofrimento é o resultado da sua resistência em aprender a lição que a vida está tentando te dar. A lição é sempre a mesma: desapego, aceitação e amor incondicional, primeiro por si mesmo, depois pelo mundo, e é no meio da crise, no olho da tempestade, que o seu verdadeiro caráter é forjado e a sua força interior é revelada. E se você está sendo testado agora, saiba que é porque o universo reconhece o potencial de grandeza que reside em você. O que você está vivendo hoje não é o seu destino final, mas o material bruto para a construção do seu futuro eu, aquele que transcendeu as limitações do ego e se lembrou da sua essência imortal. E essa memória é a única coisa que realmente importa. Se você está pronto para abraçar a dor como um professor, comente "Eu me lembro" para ativar a sua memória ancestral. Thoth, o escriba dos deuses, nos deixou os mistérios em linguagem cifrada, não para esconder a verdade, mas para protegê-la daqueles que a usariam para fins egoístas e para garantir que apenas aqueles com a vibração de busca sincera pudessem decifrá-los. E a leitura dos hieróglifos e das tábuas de esmeralda não é apenas um exercício intelectual, mas uma ativação energética. Quando você se conecta com essa sabedoria antiga, você não está apenas lendo palavras. Você está entrando em ressonância com a frequência de uma civilização que dominou a matéria e transcendeu a morte. E essa frequência tem o poder de despertar em você o conhecimento adormecido, as habilidades latentes que foram esquecidas ao longo de milhares de encarnações. Você é muito mais antigo do que pensa, e a sua alma carrega a experiência de inúmeras eras. E o seu trabalho nesta vida é apenas se lembrar de quem você realmente é e de tudo o que você já sabe. E Thoth é o guia nessa jornada de memória, o farol que aponta para o seu próprio potencial infinito.
Pense na ideia da reencarnação, não como punição, mas como um laboratório contínuo de aprendizado, onde você retorna para refinar a sua alma, para dominar as lições que foram negligenciadas nas vidas anteriores. E o seu karma não é uma dívida a ser paga, mas um currículo a ser completado. E a alegria do mestre é ver o aluno finalmente entender a matéria. A sua vida atual, com todos os seus desafios e belezas, é a soma exata de todas as suas escolhas passadas. E se você não está satisfeito com o resultado, a boa notícia é que você tem o poder de mudar o futuro, porque o presente é o único ponto de poder, o único momento em que a criação real acontece. Não adie a sua transformação para amanhã. Não espere pelo sinal perfeito, porque o sinal é este vídeo, a urgência é agora. E Thoth nos ensina que a procrastinação é o ladrão do tempo e o inimigo da evolução, a forma mais sutil que o ego encontra para nos manter na zona de conforto da mediocridade. Se você sente que este é o momento de agir e não de adiar, inscreva-se no canal para receber mais ativações de memória. Muitos buscam a felicidade na aquisição de bens, na aprovação social, na busca incessante por prazeres efêmeros. Mas Thoth nos ensina que a verdadeira alegria é um estado de ser, não uma posse, e ela reside na conexão inabalável com o seu eu essencial. A felicidade, que depende de fatores externos, é frágil e ilusória, como uma flor que murcha rapidamente. Mas a alegria interna, aquela que nasce do conhecimento de quem você é e do seu lugar no cosmos, essa é eterna e inabalável, e ela é a verdadeira riqueza que o universo pode te oferecer. E essa alegria é o maior milagre, porque ela irradia e transforma tudo ao seu redor. Ela cura as doenças, ela atrai a prosperidade, ela pacifica os conflitos, e ela te torna um farol de luz em um mundo que está sedento por esperança e direção. E essa é a sua missão. Ser a luz que você veio ser, sem medo e sem desculpas. Mas para alcançar essa alegria, é preciso passar pela noite escura da alma, o período de purificação, onde todas as ilusões são queimadas no fogo da verdade. E é nesse momento de desespero aparente que Thoth nos estende a mão, lembrando que a escuridão é apenas a ausência de luz, e basta acender a sua própria chama para dissipar a sombra. Você tem essa chama dentro de você? Ela é a sua essência divina, e ela nunca se apagou, apenas foi coberta pelas cinzas da dúvida e do medo. E este é o momento de soprar essas cinzas, de alimentar o fogo da sua alma com a verdade e a coragem de ser quem você realmente é. E lembre-se da lei do gênero, que rege a criação, o masculino e o feminino em tudo, o dar e o receber, o ativo e o passivo. E você deve harmonizar essas duas forças dentro de si, equilibrando a ação e a contemplação, a força e a receptividade. Porque o verdadeiro poder reside na integração desses opostos. Se você está sentindo a necessidade de equilibrar as energias em sua vida, deixe um coração nos comentários como sinal de receptividade. A sabedoria de Thoth é atemporal, e ela não pertence a nenhuma religião ou dogma, mas à própria estrutura do universo. E ela está aberta a todos que têm a coragem de olhar para dentro e a honestidade de enfrentar suas próprias sombras. E o universo está sempre falando com você através de sinais, sincronicidades, sonhos e intuições. Mas a sua mente barulhenta e o seu ego defensivo muitas vezes abafam essa voz silenciosa, e você perde as mensagens cruciais que poderiam te guiar para fora do labirinto. E a prática espiritual, a meditação, a oração, são apenas ferramentas para afinar a sua audição interna, para que você possa ouvir o que o universo está tentando te dizer,
E a mensagem é sempre a mesma. Você é amado, você é poderoso e você está exatamente onde precisa estar para aprender a sua próxima lição. E o seu trabalho não é lutar contra a vida, mas fluir com ela, como o rio que encontra o mar, aceitando os desvios e os obstáculos como parte da jornada inevitável. O despertar não é um evento único, mas um processo contínuo de desvendamento, onde a cada dia uma nova camada de ilusão é removida e a sua verdadeira essência brilha um pouco mais forte. E Thoth nos convida a abraçar essa jornada sem pressa, mas com profunda dedicação, porque o destino final é a unidade, a reintegração com a fonte. E para aqueles que estão no caminho, Thoth oferece a promessa da imortalidade consciente, a capacidade de transcender o ciclo de nascimento e morte, de se tornar um mestre da transmutação. E isso não é uma fantasia, mas a herança de todos os filhos da luz que se lembram de sua origem. Abrace a sua jornada, mergulhe na sua escuridão para encontrar a sua luz. E lembre-se, o conhecimento é a chave, mas o amor é o poder que abre todas as portas. Este é o momento de fazer uma escolha, de decidir se você vai continuar vivendo a vida que te foi imposta, ou se vai assumir a autoria do seu destino, escrevendo o próximo capítulo com a tinta da sua própria vontade divina. A verdadeira magia não está em fazer aparecer, mas em ser, em manifestar a sua essência mais elevada em cada pensamento, palavra e ação. E o universo aguarda ansiosamente a sua plena manifestação. Se você sente que este vídeo mudou sua perspectiva sobre a vida e a dor, comente a palavra ascensão, para que eu saiba que estamos conectados nessa frequência. Agradeço por ter permanecido até este momento de profunda revelação. A jornada continua, e a sabedoria de Thoth é o nosso farol. Lembre-se sempre, a verdadeira jornada é aquela que te leva de volta para casa, para o silêncio do seu próprio coração, onde todas as respostas sempre estiveram esperando por você. Abrace a sua força interior. Não se contente com menos do que a sua plenitude. Não deixe que esta mensagem se perca no mar de informações. Curta o vídeo para que ele alcance mais almas que precisam despertar. Compartilhe com quem você ama e ative o sino de notificação para não perder a próxima revelação, porque há mais mistérios de Thoth a serem desvendados, e o seu crescimento é a minha missão. A luz te guia. Ouvir essa verdade é apenas o início, meu querido, pois a mente de Thoth Jerhuti nos ensina que a revelação completa é a quietude que se instala depois que o caos das velhas crenças se silencia. Você não está mais no ponto de partida. O silêncio que você ouve agora não é vazio, mas a verdade assentando-se em seu núcleo. Sua alma reconheceu uma frequência que ela havia esquecido, e é essa memória que irá sustentar os seus próximos passos. A travessia pelo caos foi necessária para que você enxergasse que a ordem não é imposta de fora, mas é um reflexo exato do alinhamento do seu próprio centro. O que parecia um peso intransponível, uma maldição, era apenas a resistência ao fluxo natural da sua própria essência. Não se trata de uma cura externa, de uma intervenção milagrosa que virá de um Deus distante, mas do despertar da memória que reside no seu templo interno. Lembre-se do que Thoth, o escriba divino, nos ensinou através dos milênios. O conhecimento de si é o único poder que o tempo, o medo ou a ilusão jamais poderão roubar. Você carregou o fardo do esquecimento e da identificação com a fragilidade por tempo demais. Agora, o que resta é a leveza da verdade que você soube decifrar. Permita neste momento que a dor residual se dissolva na certeza inabalável de que você é o único mestre do seu próprio templo, o construtor da sua realidade e o guardião da sua eternidade.
Olhe para trás, apenas para reconhecer a vastidão da jornada que o trouxe até aqui. A verdadeira paz, aquela que Thoth buscou incessantemente nos salões de Amente, é saber que a escuridão não é uma ausência, mas sim o contraste necessário para definir a intensidade da luz que você carrega em sua alma. O ciclo da ignorância se fecha agora, mas a espiral do crescimento, a lei hermética do movimento, continua a se expandir. As respostas que você buscou por toda a vida não estavam escondidas em livros secretos ou em rituais complexos, mas sim esperando que você se lembrasse da sua própria divindade. Você tem a chave. Você é a chave. Que a chama trina, que reside no mais profundo do seu coração, o centro de poder que conecta o passado, o presente e o futuro, jamais se apague diante dos ventos do mundo. Que a mente cósmica, o princípio de Thoth, o guie em cada decisão, oferecendo clareza onde havia confusão e propósito onde havia desespero. Que você encontre o silêncio sagrado necessário para ouvir a canção da sua própria eternidade, aquela vibração única que só a sua alma pode emitir. Que a sabedoria de Thoth Jehuti, o 3 vezes grande, ilumine cada passo seu na terra, transformando o chumbo da dúvida no ouro da certeza. Que a lei do equilíbrio e da causa e efeito se manifeste em sua vida com perfeição e justiça divina, dissolvendo todo medo, toda ilusão e toda mágoa que ainda insiste em residir, ancorando de forma permanente a presença divina que você é. Se esta vibração tocou a sua alma, se você sentiu essa ruptura interna, essa transformação silenciosa que Thoth nos propõe em seus ensinamentos, então você sabe o que precisa ser feito. Não guarde essa luz apenas para si, para que o mistério se revele. Há mais almas que estão presas na travessia do esquecimento. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sinta que precisa urgentemente desta verdade e desta elevação de consciência. Deixe seu comentário agora mesmo, escrevendo a frase "Eu sou a chave", para ancorar essa intenção de domínio e despertar no universo e em sua própria mente. E, finalmente, inscreva-se no canal para que o grande trabalho continue a se manifestar através de nós e para que você não perca o próximo estágio dessa jornada ininterrupta de autodescoberta. O universo espera pelo seu despertar completo. Siga em paz, pois a verdade de Thoth agora reside em você.